Oi, como vocês estão? Vamos falar sobre um lugar lindo, maravilhoso, Petrópolis. A gente foi lá visitar um lugar de casamento, na verdade 2 lugares, e eu fiquei completamente apaixonada. Então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Comenta aqui embaixo cair de paraquedas pra eu saber que você é nova por aqui. Eu tô visitando aí locais de casamento, porque sou noiva. E bora pro vídeo. We're in this together now. We're in this together now. Meu primeiro agradecimento precisa ser pra Lilian, que acompanhou a gente nas visitas. Ela é cerimonialista lá de Petrópolis e ela é um amor de pessoa. Tem muito conhecimento, tem muita experiência. Então foi muito legal ter alguém acompanhando a gente na visita, porque às vezes ela dava umas dicas e uns detalhes que a gente não estava pensando sobre. E também às vezes trazia soluções já para problemas que a gente ia descobrindo no meio do caminho. Então foi muito legal, eu queria deixar aqui meu agradecimento para ela, porque ela foi um amor de pessoa com a gente e ajudou muito aí nessa história de visitar Petrópolis. Antes da gente ir pra lá, eu já tinha conversado com a Lilian aqui, e aí ela soube que eu ia visitar os 2 lugares no dia seguinte e quis ir com a gente. Mas a gente já tinha feito uma reunião pra ela poder me falar mais do serviço dela, de cerimonialismo e tudo mais. E se você vai fazer um Destination Wedding, você precisa de uma assessoria e uma cerimonialista. É tipo, precisa, não é nem negociável, porque tem muita coisa pra você ver, muitos detalhes, e você precisa de alguém da região, que justamente vai poder ali conversar com os fornecedores da região, vai poder visitar algum fornecedor se você precisar, para você não precisar ficar indo toda hora ao local. Então a Lilian ia fazer todo esse serviço pra gente, e uma coisa que eu acho muito legal do serviço dela é que não é só cerimonialista, não é só assessoria, mas ela também dá todo o suporte pros seus convidados que vão ficar nessa cidade, que às vezes eles nunca ficaram. Então ela vai ajudar com hotel, transporte, dúvidas, qualquer coisa assim. Então se você vai fazer destination, tem que ter alguém assim. Agora vamos falar dos 2 locais. O primeiro local, gente, é um local que eu tinha me apaixonado antes de ir pra lá, que é um local que eu acho que tem mais perto, assim, do que eu queria pro meu casamento em termos de estrutura. A estética da estrutura do espaço, sabe? Eu queria muito ter uma coisa meio indústria, um galpão super grande, teto altíssimo, vidro, coisas com preto, então todos os metais lá são de preto, aqueles tijolinhos lindos, mas que também tivesse uma parte super natureza. E aí, quando eu estava procurando locais aqui no Rio, eu comecei a perceber que não tinha muito uma coisa dentro da visão que eu queria, e aí eu mandei mensagem para um fotógrafo, que é o fotógrafo que eu penso em contratar pro meu casamento, e eu falei, cara, por favor, me ajuda, não tô encontrando o que eu queria. E aí ele me mandou esse lugar e falou, olha, tem esse lugar aqui, mas ele é em Petrópolis. E foi daí que a gente começou a pensar a possibilidade de ir a Petrópolis. Eu nunca tinha pensado em fazer um casamento assim em outra cidade, um destination wedding. Já conhecia muito sobre, mas nunca tinha pensado em fazer. E realmente, assim, se você quer alguma coisa que tá um pouquinho diferente da sua cidade, às vezes pode valer muito a pena pesquisar cidades em volta, porque pode ser que tenha alguma coisa mais parecida com aquilo que você queria. E nesse caso eu me apaixonei de cara pelo lugar, eu falei, meu Deus, que lugar lindo. Entrei em contato com eles, pedi o orçamento e tudo mais, e aí a gente ficou de ir a Petrópolis. Nesse meio processo aí, eu fiquei sabendo de mais um lugar lá em Petrópolis, que é o Vale dos Desejos. E aí, pelo vídeo, eu achei lindíssimo o local, e aí eu fiquei com esses 2 lugares aí pra poder visitar. Lá em Petrópolis funciona um pouquinho diferente aqui do Rio. Aqui no Rio tem muitas casas que já tem um pacote completo. Quando o pacote não é completão, ele pelo menos tem a locação e a decoração, o som e tudo mais. Então, normalmente, quando não tem tudo, só não tem, tipo, bolos e doces. Às vezes o buffet você pode trocar, mas normalmente é um pacote fechado. E como eu tava recebendo orçamentos assim, eu só tinha ideia o valorzão, assim, da festa em si, do pacotão, digamos assim. Lá em Petrópolis, eles estão mais acostumados à locação do espaço. Então você paga para alugar o espaço, mas todos os outros fornecedores é você que fecha, você que decide. Então você precisa de uma cerimonialista de novo para poder ver tudo isso. Mas aí você fica um pouco mais perdido em relação a valores. Porque quanto que vai ser cada um desses fornecedores e principalmente quanto que vai dar o valor total. Então eu ainda estava meio perdida sobre isso. Entrei em contato com muitos fornecedores de lá para ter uma ideia de valores, mas é difícil, porque cada profissional tem um valor e fica um pouco difícil de você tomar uma decisão assim, ou até mesmo de você ter uma média de quanto que você vai gastar. Mas aí tudo bem, decidimos ir a Petrópolis, conhecer e vou te mostrar o primeiro lugar. Oi, como vocês estão? Hoje a gente veio visitar um lugar em Petrópolis que eu já estou completamente apaixonada, então venha visitar comigo.
carro, porque é um pouco longe disso do que é andando, entendeu? Mas já tô achando lindo, gente. Ai, eu tô apaixonada. Então, o primeiro lugar, gente, tem tudo que eu queria de estrutura. Ele é muito grande, pé direito, assim, altíssimo, ele é lindo demais, eu achei a estrutura impecável, amei aquele deck, provavelmente faria cerimônia ali naquele deck, de frente para aquela floresta, e eu amei muito. De verdade, se eu tivesse que escolher um local, assim, pra festa em si, acho que seria lá. O que aconteceu de lá que a gente não curtiu tanto? Quando eu tava falando com eles aqui, eu achei que era um hotel que tava funcionando, né? Um hotel fazenda que funcionava, tipo, todo dia. E na verdade não, eles só estão funcionando se você fizer uma reserva com antecedência para um grupo. Então eles não estão funcionando todo dia. Com isso, eu acho que alguns locais deles ficam um pouco fechados por um tempo, sabe? Tudo deles é muito bonito, assim, os quartos são muito bonitos, tem uma estrutura muito boa, mas uma coisa também, quando você aluga um espaço, assim, que tem quartos, é que normalmente você acaba sendo obrigado a alugar os quartos também. Então a gente precisaria alugar o local da cerimônia e também os quartos do espaço. Só isso aí já ia subir bastante no orçamento, porque acaba não sendo quartos tão baratinhos assim. Acho que vale muito a pena se você tiver condição para sua família ficar ali, porque você vai aproveitar todo o fim de semana com a família. Então você pode chegar na sexta e tudo mais. Só que aí você também tem que ver outras coisas, tipo alimentação para sexta-feira, alimentação para sábado de manhã. Então tudo isso vai criando cada vez mais cenários e o dinheiro vai cada vez ficando maior. Então por esse motivo a gente já ficou meio com o pé atrás ali, porque a gente entendeu que na verdade a gente ia ter que gastar bastante dinheiro para poder casar naquele espaço. Mas em termos de espaço eu achei lindíssimo. E agora vamos para o segundo lugar, porque esse eu preciso falar muita coisa sobre.
nem precisa daquela estrutura, precisa. Aí até o pai querendo tirar foto no local. Tô chocada. Essas são as suas palavras? É. Uau. Uau. Ah, para, gente! Alguém quer mais alguma coisa? Não, não. Gente, como vocês viram aí, é o lugar mais bonito que você já viu na sua vida. Eu não consigo descrever essa paisagem, eu fiquei sem ar na hora que eu vi. Eu não conseguia falar, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso? É muito lindo. E quando você chega lá no topo, que você vê aquilo, você realmente fica sem expressão, as pessoas ficam se olhando, tipo, você está vendo a mesma coisa que eu? É muito lindo mesmo. A área da cerimônia nem era tanto assim algo que a gente queria, porque ela tem uma coisa de ser mais tipo uma oca, né, com palha, que não é tanto a estética do que a gente queria, mas ela também é muito neutra, então você pode colocar a decoração que você quiser. Então teria como trazer o industrial no restante da decoração, que pra mim, com aquela vista, tava me vendendo, entendeu? Então realmente a vista pra gente pegou a gente assim, desprevenido. A gente ficou muito apaixonado, muito maravilhado. Fora que o dono do espaço, ele é muito gente boa, muito legal mesmo. A gente ficou conversando com ele mó tempão depois, porque realmente dá pra ver que ele foi construindo aquilo ali com a família dele e que ele ama muito aquele lugar, sabe? Então é muito legal quando você tem esse contato com o dono também do espaço, você vê todo o carinho que é colocado ali. E eles ainda estão construindo muita coisa, então lá vai ter um restaurante também, que vai ser incrível. E na época do meu casamento já estaria pronto o restaurante. Então assim, são várias coisas que a gente ficou super animado. Lá embaixo também tem a casa da noiva, que eu achei lindíssimo. Você consegue ficar lá hospedado na sexta-feira, tem um lago, então você consegue aproveitar com a família durante todo o fim de semana. Então realmente assim, a gente ia aproveitar muito mais, a gente sabe disso. Ia ser toda uma experiência de estar fora, viajar junto, a família toda e tudo mais. Ia ser muito legal mesmo. Agora, coisas que a gente precisou considerar. A primeira coisa é o caminho pra lá, porque ela na verdade não fica em Petrópolis em si, fica quase ali 3 rios, então é um pouco mais distante. E quando você tá chegando ali na área da fazenda, você tem que pegar uma estradinha de chão pra poder chegar na área da fazenda. Não é nenhuma estrada ruim, mas é uma estradinha de chão que você tem que pegar, até porque você começa a subir e é por isso que você tem aquela vista lindona. Então uma coisa que a gente ficou com medo é dos nossos convidados ficarem meio assustados, acharem que tá perdido ou alguma coisa assim. A gente teria que fazer uma sinalização e tudo mais. Às vezes com pessoas de idade vale a pena você colocar no carro de outras pessoas e coisas do tipo. Seriam coisas que daria pra gente arrumar, mas são coisas pra considerar. Outra coisa que a gente precisava considerar também é que mesmo indo na sexta, a gente ia gastar mais dinheiro, porque é óbvio que daí a gente ia fazer um jantar, aí no sábado tem um café da manhã, então tem muito mais momentos que você vai precisar ali desembolsar um dinheiro pra isso. Claro que você vai aproveitar muito mais, porque são muito mais eventos, na verdade. Mas você também tem que pensar na questão do orçamento. Uma coisa que eu achei muito legal de lá é que você pode personalizar totalmente pra você. Então o espaço ele é muito neutro e aí toda a decoração, toda a cerimônia, tudo que você quiser fazer vai ser inteiramente planejado e feito por você, pra você, sabe? Então isso eu achei muito legal. Mas isso tem uma questão de orçamento. Porque quando a gente fala de uma decoração que é totalmente personalizada, para os móveis chegarem lá em cima e tudo mais, isso tudo vai virando um custo. Então para você pegar um mobiliário, porque não tem lá um mobiliário, e colocar lá, é um custo. Para você decorar tudo aquilo, é um custo. Então tudo faz parte do orçamento. E aí a gente começou a perceber que ia ficar bem caro. Não é nenhum casamento que ficaria um absurdo, mas já estava passando muito do nosso orçamento quando a gente começou a fazer os cálculos. Então, assim, eu acho que seria um casamento lindo, tipo, impecável. Se você tem o dinheiro, eu falaria, faça. Se eu tivesse esse dinheiro aqui, ó, sobrando um orçamento infinito, eu acho que eu escolheria lá e faria. Apesar dos perrenguinhos que você vai ter que lidar com,
tipo a sua família indo pra outra cidade, tipo a estrada de terra e coisas assim. Hospedagem também, né? Você tem que ver quais são os locais perto para a família poder se hospedar, o pessoal vai beber, então não pode pegar o carro depois, tem coisas assim pra você pensar. Mas se o seu orçamento não tem um limite, eu super faria lá, porque é lindo, gente, e é assim, tipo, não tem nada igual pra poder comparar, realmente, é muito, muito lindo. Mas depois que a gente voltou de lá, que a gente tava com emoções, lá a gente queria casar, né? Lá a gente tava assim, vamos casar, isso aqui, rarará. Mas quando a gente voltou e começou a fazer uma planilha dos custos, a gente percebeu que realmente ia ficar acima do que a gente tinha imaginado. Pra festa, a gente sempre tá imaginando ali entre 60 e 70 mil. Lembrando que você ainda tem fotógrafo, vídeo e tudo mais. Lá, com tudo, daria pelo menos uns 100 mil. Então, se você tiver 100 mil, dá pra casar lá. Se você não tiver, você vai ter que começar a comprometer muitas coisas e eu acho que vai ser mais difícil. É claro que se você quer uma decoração mais simples, se você tem um número de convidados menor, tudo isso vai fazer muita diferença. Mas a nossa lista não é pequena, então não tinha como realmente ir acabar dando uns 100 mil pra festa. E aí ia ficar muito fora pra gente. Fora que logo depois Petrópolis também teve a questão da enchente, então a minha família ficou muito preocupada em relação a isso. Não afetou a região, porque na verdade é pra Três Rios, mas mesmo assim, né, são coisas que a gente nunca sabe o que vai acontecer, então a gente também ficou preocupado por causa disso, mas foi totalmente por uma questão de orçamento, porque eu acho que se a gente tivesse esse orçamento assim, sem limites, acho que a gente teria feito, teria dado um jeito e teria ido pra lá, porque realmente é de tirar o fôlego. Mas por uma questão mesmo de orçamento, a gente resolveu que não ia ter muito como ir pra lá, porque ia ser realmente um orçamento muito grande. São muitos detalhes pra você também organizar. Então é um casamento também que seria um pouco mais trabalhoso. É claro que quando você tem uma cerimonialista, uma assessoria, o trabalho meio que fica todo com ela, mas são muitas decisões que você tem que tomar e muitos fornecedores que você tem que contratar. Já que no Rio, às vezes, tem esses pacotes, você acaba não precisando tanto tomar essas decisões. Mas se você é uma pessoa que tem tempo, que tem o orçamento, eu super te recomendo, porque lá é lindo demais. Eu, inclusive, falei com o dono que se a gente não fosse casar lá, com certeza a gente ia visitar o restaurante dele, porque é lindo demais, demais, demais. E eles estão construindo muita coisa, então agora vai ter o vinhedo, vai ter muita coisa pra lá. Então fica de olho, porque esse lugar vai crescer muito. Com certeza eu vou viajar pra lá em breve. E foi assim que a gente decidiu que Petrópolis não era mais uma opção pra gente. É incrível, gente. Um casamento destination eu acho super legal, porque você vai viver uma experiência, não é só um casamento, não é só um evento. É toda uma experiência que você vai viver em família. É um momento que demora muito mais, então você pode aproveitar muito mais aquele momento. E com certeza vocês vão criar memórias muito, muito incríveis. Mas às vezes o destination você tem que ter um orçamento um pouco maior, ou então uma lista de convidados mais restrita. Infelizmente a gente não tinha como ter nenhum dos dois. Mas espero muito que vocês tenham gostado de conhecer. Vale a pena de vez em quando você pesquisar umas outras cidades e não ficar só pensando na sua. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha te inspirado, você tenha conhecido outro lugar. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já viu uma vista tão bonita quanto aquela. Eu duvido. E a gente se vê no próximo. Tchau!